Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Que bom estarmos juntos nessa manhã, conversando acerca da palavra. Ao meu lado, o diácono Lucas. Graça e paz. Graça e paz, apóstolo. Bom dia. Graça e paz você aí de casa. E aí, queria te fazer um convite especial. Aqui embaixo tem um link aí, tá? Se você quiser fazer parte aí desse novo tempo, tem um canal no Telegram da Semeando Família. Amém. Para que a gente possa ter uma comunicação direta, te notificar aí todos os dias aí da programação da igreja, dos novos programas aqui que a gente tem trago, para você ficar por dentro de tudo. Então, se você quer fazer parte, vai aqui embaixo na descrição, no canal do YouTube, tem um linkzinho para você fazer parte desse canal. Amém. Lucas, quando nós estamos aí com algum tipo de enfermidade, alguma dificuldade, seja lá qual for, né? E a gente vai ao médico, uma das maiores responsabilidades do médico é poder diagnosticar qual é a enfermidade, qual é a doença. Diagnosticada a doença, 50% daquilo que seria a solução do problema está ali, porque ao diagnóstico, a partir daí ele vai ver qual o tratamento, qual a medicação que ele vai prescrever, como isso vai acontecer. No Evangelho, a igreja e Cristo é parecido. A gente chega na igreja, chega em Cristo Jesus, né? E agora, ele, como é o médico dos médicos, vai fazer um diagnóstico daquilo que é o nosso problema, seja qual for. Pode ser uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, espiritual. Ele mesmo vai fazer o diagnóstico e vai prescrever qual seria ali aquilo que é a medicação, o cuidado que a gente precisa ter. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor está trazendo aqui agora o diagnóstico da situação. Qual é o diagnóstico? Você está cansado, você está sobrecarregado. E o que você precisa? De alívio. A bem da verdade, quando Jesus ele apresenta aquilo que é o diagnóstico das nossas dificuldades, ele mesmo vai trazer aquilo que é a prescrição da medicação. E a Bíblia Sagrada é o antídoto. A Bíblia Sagrada é o remédio, é aquilo que cura, aquilo que liberta. Quantas vezes a pessoa está enferma, doente lá, aí o médico coloca assim, são 10 comprimidos, 3 vezes ao dia, e a pessoa tomou 2, 3, ficou bom, deixou de tomar a medicação, acho que está tudo resolvido. Cara, na igreja, no Evangelho, nós fazemos a mesma coisa. Chegamos em Cristo, né? Na igreja, aí o Senhor diagnostica aquilo que é a nossa enfermidade, nossa dificuldade, e agora começa o processo da cura. Mas a gente melhora um pouquinho e a gente já abandona a oração, abandona a consagração, abandona os cultos, abandona o estudo. Vai de vez em quando, porque agora parou de doer. Questão de dias essa dor voltar e muitas das vezes volta até pior. Volta pior, né? Geralmente a gente tem essa dificuldade de cumprir, né, esse diagnóstico médico, porque sempre traz algum certo tipo de reação, né? Sempre tem os contras, né? Quando você toma um remédio durante um tempo prolongado, isso aí. Você vai ter algumas reações a esse remédio. Contraindicação. Né? Tem as contraindicações e as reações que esse remédio vai ter. Né? E nessa analogia, trazendo para aquilo que o Evangelho acontece da mesma forma. Né? Se você estava em pecado, num pecado que te dava um prazer momentâneo, e aí o diagnóstico médico é que você precisa largar isso, você tem a melhora. Mas vai chegar um momento que você, mas e aí, eu não vou mais poder fazer aquilo? Aí a pessoa começa a entrar numa abstinência do pecado, né? E geralmente, infelizmente, né? Não, a gente não fala isso aqui com uma alegria, não fala... Mas infelizmente as pessoas têm essa dificuldade, né? De se manter cumprindo essa prescrição, né? Do Evangelho. Porque quando elas começam a enfrentar essas dificuldades, né, apóstolo, de... Não posso mais, o cara que traía a esposa, cara, o diagnóstico é parar de trair a esposa. Pô, mas era legal e tal, né? E na cabeça de alguns homens, isso acontece. E aí o cara se vê numa situação que não pode mais, e agora? Ou ele cria vergonha na cara e se ajeita de vez, ou então vai se afundar de vez porque vai viver nessa recorrência. Né? E a gente pode dar vários exemplos nessa situação. Né? A nossa dificuldade está em quando vem essas reações daquilo que são as prescrições, que Cristo nos dá as direções, geralmente a gente tem falhado em cumprir isso, né? Como o senhor falou, às vezes passa 10 pílulas durante 10 dias, né? Tomou 2, não, mas aí eu acho que é muito, né? Tá me fazendo mal. Desse jeito. Deixa eu parar um pouco aqui pra eu tentar recuperar. E geralmente, como o senhor falou, né? Se um antibiótico, por exemplo, ele só começa a fazer efeito depois de uns certos dias tomando, né? Nos primeiros dias esse efeito não surge. Até a famoso paracetamol
30, 40 minutos, depois você ingerir. Pra depois começar a fazer um efeito. Não é começar a fazer efeito. Isso aí. E aí, né, o antibiótico, se você para no meio do caminho, aquele tratamento com antibiótico, você interrompeu, tem que começar do zero. Porque não tem como... E aumenta a prescrição. E aí você tem uma piora, e aí vai gerar, né, problema no fígado, dor no estômago e tudo mais. Nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Se a gente para esses tratamentos no meio do caminho, a piora é bem maior. Tiago 1, 22 diz assim: não se engane. Aí vamos lá, né? Vamos trazer esse pensamento. O cara tá tomando remédio. Vou deixar de tomar esses últimos 3 aqui, já me lembro, não vou tomar não. Tiago está dizendo, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. A Bíblia Sagrada é só um livro, né? Se nós não praticarmos aquilo que a Bíblia nos ensina, ela não tem validade nenhuma para a nossa vida. A Bíblia, ela precisa ser vivida. E essa prescrição, Jesus diz assim, João 14,15, se vocês me amam, sigam a receita, obedeçam os meus mandamentos. Quantas pessoas hoje estão enfermas? Casamentos, vida financeira, vida emocional, relacionamentos com pai, com mãe, exatamente porque Deus já deu o diagnóstico daquilo que é a enfermidade. Você precisa perdoar. Enquanto não perdoar, essa dor, essa angústia, essa ansiedade vai permanecer no teu coração. Mas a pessoa prefere o quê? Não, quem errou é ele que tem que me perdoar, tem que me pedir perdão, ele que tem que fazer. Quando Cristo diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, e a gente quer perdoar 2, 3 vezes, não, agora eu vou dar mais oportunidade nenhuma. A gente invalida aquilo que Jesus fez por nós, porque ele nos perdoou. Imagina, se Jesus nos perdoou, todas as vezes que a gente erra, e a gente coloca limite para os outros naquilo que são os erros dele. Isso é muito sério, cara. Você usou uma frase na ministração desse último domingo que é muito interessante, né? Geralmente a gente fala que perdoou, mas agora eu não quero mais ter relação, né? Eu perdoei, mas não quero mais estar perto. Eu perdoei, mas não quero mais relacionamento. E o Senhor trouxe esse pensamento. Se Deus tivesse essa mesma atitude conosco... Imagina isso. Imagina como é que nós estaríamos hoje. Beleza, filho, eu te perdoo, mas fica longe de mim agora que nós vamos morrer, né? Porque, como o Senhor falou, a Bíblia sozinha não tem poder nenhum, né? Se você colocar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, na tua estante... no para-brisa do teu carro, ela não tem poder nenhum porque é só um livro, é um papel com várias letras, como livro de português, de matemática e de história, né? O poder está em conhecer isso e colocar em prática, né? Como o senhor falou, se não for colocado em prática, não tem igual alguém que pratica um esporte. Ele lê todo o manual do esporte, né? Ele sabe todas as regras ali do futebol, do judô, do jiu-jitsu, mas se não praticar aquele esporte, ele só vai saber a regra, só vai saber, né, para onde vai, o que vai fazer, mas se na colocar prática, não sabe o que é, qual é a verdade. Isso, né, aí. Um cara que joga bola, ele pode conhecer a hora do impedimento, se foi falta, se é cartão amarelo, se a bola entrou, se não, mas coloca a bola no pé dele e manda ele chutar a bola no gol, vai errar. Porque não pratica, não tem a prática. A nossa vida com Deus é da mesma forma. Se você leu sobre perdão e não praticou o perdão, não tá valendo de nada. Se você leu sobre o amor de Cristo, não tá praticando esse amor, não tá valendo de nada. E aí a gente vê, né, apóstolo, são pessoas que conhecem demais da palavra. Hoje em dia, se a gente sentar para conversar com várias pessoas, tem o conhecimento, sabe dizer qual versículo, qual capítulo, qual a tradução, qual a página que tá ali a Bíblia, porque decorou. Mas não tá colocando em prática, não houve a transformação daquilo que Cristo quer que nós sejamos mudados, né? Diagnóstico para 2023 dos maiores dos nossos problemas. Está aqui em Mateus 11, 28. Todos vocês estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E Jesus está dizendo, vinde a mim, porque eu vou aliviar vocês. Diagnóstico, prescrição médica. Versículo 29, e ele diz, sejam meus seguidores. Aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Quantas pessoas hoje estão ansiosas, cansadas, vão virar um ano, Lucas, com dívida, com situações no casamento, situações com família, ansiosos. Deus está dizendo, está sobrecarregado? Vem, me segue, porque a partir do momento de seguir a Cristo, né, e mudar, ter uma metanoia, mudar a mente, a maneira de pensar, nós vamos receber aquilo que é a cura, encontrar descanso
para toda ansiedade, perturbação e preocupação da nossa vida. É isso. Que Deus te abençoe. Que você seja verdadeiramente um imitador de Cristo. Até o próximo programa. Amém.